A paz do Senhor, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Eu sou o pastor Sanches, estou aqui para te abençoar. Hoje vamos fazer um estudo para a edificação da sua vida. O tema de hoje, que eu creio que todos querem saber, né? Às vezes procuram, oram e não tem resposta. O tema é: qual é o chamado de Deus para a minha vida? Como saber o que Deus tem preparado para mim? Então eu tenho ouvido, né, muitas perguntas na nossa igreja, os irmãos que congregam conosco e outras pessoas de outros ministérios, eles falam: pastor, como saber o que Deus tem para mim? O que eu devo fazer? O que eu vou fazer na obra? O que eu vou fazer para servir ao Senhor Jesus? Eu não sei o que Deus tem para mim. Eu não sei. Então hoje vamos descobrir como saber e o que fazer para saber realmente qual é o chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida. Qual é o passo que nós temos que tomar? Qual é a direção? Então é um estudo muito bom, tá? Dentro da palavra. Deus vai falar com você hoje, no nome do Senhor Jesus. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Porque nós temos diariamente orações pela manhã e orações à noite. E periodicamente, um dia sim, um dia não, nós temos estudo da palavra de Deus. Então você que não é inscrito, se inscreva. Para se inscrever, embaixo do vídeo ali tem uma tarja preta. Muitos não sabem, tá? Até me perguntaram como é que eu faço para me inscrever. Ali embaixo tem uma tarja preta. E ali você aperta e se inscreve. Na tarja preta. Tem ali, aperta depois o sininho preto. Para receber todas as notificações. E compartilhe. E comente também. Tire as suas dúvidas. Comente, gostei, não gostei, concordo, discordo. Nem todo mundo precisa concordar. Tá bom? Então, o tema de hoje é esse. O que Deus tem na minha vida? Qual é o chamado de Deus para a minha vida? Então, pegue a sua Bíblia, tá? Que é importante. Pega a sua Bíblia. Tá? Vamos abrir ela no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 13. Abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Enquanto eu tomo a minha água. Vamos lá para a palavra, então? Diz assim a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. No 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, vamos ler de novo ali só a parte 2, que é onde nós vamos pegar mesmo, para explicar isso. Como saber o chamado que Deus tem para a minha vida. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram. Glória a Deus por isso. Santo, santo é o teu nome. Poderoso tu é. Então, a palavra de Deus começa como assim ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Ela fala que na igreja de Antioquia tinha profetas e mestres. Ali fala que tinha muitos irmãos. Muitos irmãos. E eles estavam reunidos ali, eles congregavam. Então, um dos pontos para você saber qual é a vontade de Deus na sua vida, você tem que congregar. Tá com os irmãos. Tá junto com os irmãos. Porque
muitos, muitos cristãos, né, estão se enfraquecendo porque não congregam mais. Mas para congregar, você tem que entender que você está no meio de pessoas imperfeitas. Eu sou imperfeito. Você é imperfeito. Imperfeito. E nós temos que ter a capacidade de entender que o Senhor Jesus chamou pessoas assim para fazer a sua obra. Então você tem que saber viver com as imperfeições dos outros. Saber compreender, entender, compreender, ter empatia, como se fala nos dias de hoje, é o primeiro passo da pessoa que é de Deus. O Senhor Jesus andou com os apóstolos, ele sabia a dificuldade de cada um. Ele soube viver com cada um, porque ele era Deus, ele nos ensinou isso. Então o primeiro passo para eu saber qual é a vontade de Deus na minha vida, eu tenho que congregar e saber conviver com os erros dos meus irmãos. Isso é igreja, é chamar todos para perto, no nome de Jesus. Então eles estavam todos reunidos ali. Então tinha profetas, tinha mestres, tinha muitas pessoas. E o ponto que você tem que entender, para você saber qual é a chamada de Deus na sua vida, está no capítulo 2. E fala, e servindo eles ao Senhor, jejuando e orando. Então, o primeiro passo para você saber qual é a vontade de Deus na sua vida, você tem que servir a Deus. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Então a Bíblia fala que servindo ao Senhor, jejuando e orando, disse o Espírito Santo, separai a Saulo e Barnabé. A Barnabé é Saulo. Quem é Saulo? Saulo é o apóstolo Paulo. Só para você compreender, quando o Senhor Jesus, ele se mostrou, ele apareceu em glória para o apóstolo Paulo, que era Saulo, né, no caminho de Damasco, para você entender, o apóstolo Paulo, ele era Saulo. Para ele era Saulo, então ele servia a Roma, ele estava indo prender os cristãos. Ele estava no caminho de Damasco e o Senhor Jesus apareceu para ele de uma forma gloriosa. Que ele falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou, quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus a quem persegue. E ali o Senhor Jesus, em glória, chamou ele para a obra de Deus. Mas até daquele chamado ali, Deus, o Senhor Jesus apareceu para ele, do Senhor Jesus, até ele se para a obra missionária, até para ele pregar o Evangelho, levou-se 13 a 14 anos. Então só o chamado do apóstolo Paulo, de quando o Senhor Jesus se mostrou para ele, do primeiro dia da conversão dele, até ele fazer a primeira obra, pregar o Evangelho, levou, nesse espaço de tempo, levou de 13 a 14 anos. Então, nesse tempo aí, o apóstolo Paulo ele se retirou para o deserto, para as comunidades cristãs judaicas, para aprender o Evangelho. Nesse tempo ele fazia tendas, ele construía tendas. É assim que ele vivia. Então, até ele ser chamado para a obra, levou 14 anos. E nesse tempo aí ele estava servindo a Deus. Nesse tempo como? Jejuando e orando e adorando. Fazendo o que estava no alcance dele. Então, o primeiro passo para eu saber qual é o chamado de Deus na minha vida, eu tenho que servir a Deus. Então anote aí, guarde na sua cabeça, é servir a Deus. Você fala, pastor, o que é servir a Deus? É fazer aquilo que está no teu alcance. Primeiro passo, você tem que jejuar e orar. E servir. Então você servindo a Deus, o que está no teu alcance, se você for chamado para trazer um louvor, traga um louvor. E nesse trazer esse louvor, não traga de qualquer jeito. Te consagra, jejua, ora, traz o melhor para Deus. Se tiver que fazer uma visita numa casa, vai fazer uma visita. Um irmão, alguém que está precisando de ajuda. Se tiver que limpar a igreja, limpa a igreja. Pastor, mas a igreja, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Eu sei que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O próprio Estevão falou isso, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, habita em nós. Mas onde é que nós nos encontramos? Nos reunimos?
É no templo. É lá que nós nos reunimos. E muitas vezes as pessoas deixam o copo no chão, deixam as coisas sujas, não limpam o banheiro, não estão nem aí. As pessoas só querem cantar, pregar e orar e vão embora para casa. Como se alguém fosse empregado delas. A verdade é essa. As pessoas não se preocupam se tem lixo lá no banheiro. O papel que ela usou vai ficar 3 de 4 dias lá. Está lá o lixo no banheiro. As pessoas não se preocupam que a cadeira que ela senta, alguém passou um pano, limpou. Às vezes o altar que a pessoa está pregando, a pessoa vem com o sapato sujo, sobe no altar e suja e vai embora para casa. E depois fica brigando, discutindo, achando que tem que pregar no altar, que tem que trazer uma palavra, mas não se preocupa com a manutenção. Então servir a Deus é isso. Você tem que servir a Deus. É um dos passos. Não se preocupou se entrou com um sapato sujo na igreja e saiu e deixou ali. Então, você tem que limpar. Outra, quando tem evangelismo, venha junto, ganha a alma. Isso é servir a Deus. Vem a necessidade do irmão, do próximo. Vem a necessidade, falta alimento para tal pessoa, precisa de oração. É isso que é servir a Deus. Está junto, está congregando, culto de oração. Quando é culto de festa, a igreja enche. Culto de oração, só estão os irmãos de guerra, que estão intercedendo por aqueles que estão em casa. Enquanto as pessoas estão congregadas, unidas, orando, as pessoas estão em casa. Então, você tem que ter uma outra mente. Para você saber qual é o chamado de Deus na sua vida, você tem que servir a Deus. Chamou para cantar, cante. Eu estou cantando. Eu estou trazendo um versículo. Eu vou cuidar da porta. Eu vou atender as pessoas na rua. Eu vou fazer para aquilo que eu sou chamado. Então, o que está no meu alcance, você faz. Se um líder pediu, olha, hoje você vai cuidar da congregação tal, faz uma palavra hoje, vai servir a Deus, vou lá servir a Deus. Não sei o que eu vou falar, mas Deus vai me capacitar. É assim. Não sei o que eu vou cantar, Deus vai me capacitar. Não sei o que eu vou orar, Deus vai me capacitar. A obra de Deus é assim. Ela não é feita por sabedoria humana. A obra de Deus é feita por homens imperfeitos, capacitados por um Deus perfeito. Então, a obra de Deus o que é? São pessoas imperfeitas, capacitadas por um Deus perfeito. Então, serve a Deus. Primeiro passo, servir. Segundo passo, jejuar. Jejuando e orando e adorando. Então eles estavam jejuando e adorando. E orando, vida de oração, uma vida de jejum, de adoração. Então entenda, existem alguns pilares para a vida espiritual se manter de pé. Uma delas é jejum, outra é oração, outra é adoração e palavra. Esses 4 têm que andar junto. Era isso que eles estavam vivendo, jejuando e orando. E com certeza eles estavam adorando e palavra. Esses 4 têm que andar junto com você. Você tendo uma vida assim, você vai estar jejuando, você vai estar matando a sua carne, vai estar se santificando, orando, vai estar em comunhão com Deus, adorando, você vai estar numa atmosfera espiritual de adoração. Palavra que vai te alimentar a tua alma, que vai te deixar de pé e praticar a palavra. Então eles estavam o quê? Servindo a Deus, jejuando e orando. Isso deu o quê? A abertura ao Espírito Santo. Ficaram suscetíveis, ficaram o quê? Com o ouvido sensível ao mundo espiritual, a voz do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou assim, olha, separa a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, colocaram as mãos sobre eles. E eles foram fazer a obra de Deus. Então levou 14 anos. Mas nesses 14 anos, o apóstolo Paulo estava orando, jejuando e servindo a Deus naquilo que estava no seu alcance. Só um exemplo.
O chamado de Estevão. Pode ler lá o Estevão. Estevão está em, se não me engano, no 8. Deixa eu ver aqui. Estevão está em 54. 7... Está em Atos dos Apóstolos 6. Então, eles estavam, na época, eles estavam numa discussão porque as coletas não chegavam para os cristãos da Grécia. Então, eles foram reivindicar. Aí os apóstolos falaram assim, então separa alguém do meio de vocês, cheio de Espírito Santo e de sabedoria. Então, aí eles escolheram Estevão. Aí fala que Estevão era um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Então, antes dele ser chamado, ele já era. Então, o chamado de Deus é assim. Antes de Deus te chamar para a obra, fazer algo que Ele quer com você, você já está o quê? Servindo a Ele. A pessoa não vai sair do fraco, uma pessoa que não ora, que não jejua, não quer nada com Deus, não serve, tudo critica, tudo murmura, para servir. Não, ela já está fazendo. Entenda isso. Luta e dificuldade todo mundo tem. A diversidade todo mundo tem. Servir a Deus é acima de qualquer situação. Você pode estar passando por luta, por adversidade, por qualquer coisa na sua vida, mas você tem que servir a Deus de coração, em cima da luta, da adversidade e de qualquer dilema que você está passando. Então, para resumir aqui a hora aqui, como eu vou saber o chamado de Deus para a minha vida? Primeiro, você tem que estar servindo a Deus. Servir a Ele. Entra na obra. Vem ajudar os irmãos da fé. Vai ajudar o teu pastor, o teu líder, que precisa de pessoas que venham interceder. Vá para o culto de oração. Vá para a escola bíblica. Evangelismo, vai. Reunião nas casas dos lares, vai orar. No teu dia a dia, te santifica. No teu dia a dia, jejua e ora. Adora. Estuda a palavra, te prepara. Tenha uma vida de santificação. Aí quando você vê, você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Uma que Ele vai botar no teu coração. E outra que Ele vai te guiar. Que a Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito não sabe para onde vai. Ele vai te guiar. Ele vai te guiar. Ele vai te guiar. Então, estou com duas Bíblias aqui, né? Duas Bíblias. Olha aqui. No João 3,6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser, importa-vos nascer de novo. No 8. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o Espírito Santo que vai te conduzir e vai te guiar. Ele vai soprar para lá, você vai. Vai soprar para cá, você vem. Vai para lá, você vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, para você saber qual é o chamado de Deus para a sua vida, o que Deus quer com você, você tem que servir a Deus agora. Jejuar e orar e te santificar. E Ele vai te guiar e vai te mostrar qual é a sua vontade. Amém? Deu para compreender? Então vamos ler lá de novo. Atos dos Apóstolos 13. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Paulo para a obra que vos tem chamado. Então é isso. Então, nesse tempo que tu está ansioso, o que eu quero, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, o que Deus tem para mim, você tem que te acalmar o coração, servir ao Senhor. Aquilo que foi chamado, tu faz. É para ser porteiro? Fica de porteiro. É para ministrar a palavra? É. Tem evangelização em tal bairro? Vai. Tem oração? Vai. Pastor, irmãos, outra coisa.
Você tem que andar com aqueles que vencem. Oração na casa vai junto. Irmão de fé, vê o irmão de fé da igreja, vá aprender com ele também. É isso, meu amado. Então, não tem como saber qual é a vontade de Deus para a sua vida se você não é uma pessoa que ora, se não é uma pessoa que jejua, uma pessoa que se santifica, se você não é uma pessoa que adora, se você não é uma pessoa que quer servir a Deus. Você só murmura, critica, não se mistura, fica frio, reclama, não faz nada, você nunca vai saber a vontade de Deus para a sua vida. Então é isso. Amém? Deus te abençoe. Então, saber qual é a chamada de Deus para a minha vida. Servir, jejum, oração, se santificar e fazer o que está no teu alcance. Quando você menos espera, Deus vai mostrar realmente o que Ele quer com você. No nome de Jesus. Então te prepara. Vai estudar a palavra, faz os cursos que estão no teu alcance, busca o Senhor de todo o coração e Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém? Se você gostou, compartilha esse vídeo e fica com Deus no nome de Jesus.